Oi, pessoal! Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar a live que foi feita pelo Instagram com a Tainá Guimarães. Essa live foi feita no dia 6 de agosto e eu vou mostrar para vocês agora quem é a Tainá. Oi, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar. Vou esperar a Thay entrar. Hoje, uma visita super especial aqui. As pessoas já estão entrando. Thay, pede para entrar ali, que daí eu já adiciono. Aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui na nossa live hoje. Já vai entrar a Tainá, amiga super especial. Oi, Thay. Oi, Thay. Oi, tudo bem? Ai, que bom. Que bom que você está aqui hoje com a gente, tá? Vai ser muito legal a nossa conversa. Eu falei a semana toda para o pessoal, falei, nossa, vai ser muito legal, porque tem muita coisa, tem muito assunto para a gente conversar. Acho que vai render até mais do que uma live depois. Vai mesmo. Então, deixa eu perguntar para o pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Tá tudo certo? O áudio, o meu, o da Thay, tá tudo certo? Dá uma acenadinha aí, diz que tá tudo ok. Tá, e fala um pouquinho para o pessoal ver se o seu áudio tá legal. Oi, pessoal. A gente tá com medo que dê microfonia aqui. Mas eu acho que deu tudo certo. Bom, vou começar apresentando então minha grande amiga, Tainá, né? É uma amiga muito especial, na verdade não é uma amiga de longo tempo, mas é uma amiga que a gente tem uma afinidade muito grande, a gente tem algo em comum muito forte, que é o diabetes, né, Thay? E é muito bom a gente ver que algumas pessoas que a gente identifica, que a gente consegue se identificar, faz uma parceria e busca também ajudar as outras pessoas. A Tainá tem um projeto lindo no Instagram dela, que eu falei, já participou do nosso canal, né, o Diabetes Nosso Normal, que depois esse vídeo também vai lá para o canal. Pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, é muito importante para a gente. Curtam os vídeos, assistam quantas vezes quiser, pode compartilhar com os conhecidos, com os amigos, mesmo quem não é diabético, né, Thay? Porque eu acredito que muitas pessoas têm benefícios ouvindo um pouquinho da história, ouvindo um pouquinho do que o outro tem a contar, né? E a Tainá tem uma história linda, né, Thay? Eu acho que já vou te deixar se apresentar e conta um pouquinho da tua história. Oi, pessoal. Meu nome é Tainá Guimarães. Sou DM1 desde os meus 19 anos. Hoje eu já tenho 25 anos de idade, então, fazendo as contas, quase 6 anos de diabetes. E meu diagnóstico veio já um pouco mais tarde, né, aos 19, e eu acho que isso fez com que lidar com o diabetes fosse algo mais fácil, mais tranquilo para mim. Imagino que também por conta da idade, sempre falo isso, que talvez na adolescência, quando criança, seja um pouco mais difícil de lidar, porque sim, a gente sabe, né, Mari, que não é algo tão fácil, mas a gente consegue lidar muito bem, graças a Deus.
E desde então, o meu tratamento sempre foi algo muito natural para mim, não levei como um fardo, não mesmo, tanto que antes de eu ter o diagnóstico de diabetes, a minha vontade maior era fazer medicina veterinária, sempre foi um sonho meu, eu sempre fui amante dos animais demais. E depois do diabetes me veio um insight que eu precisava talvez entrar para a área da saúde, mas para cuidar de pessoas. E eu achei a nutrição, que foi algo pensando justamente no meu diabetes. E hoje sou quase nutricionista, estou no último período da faculdade e devo isso realmente ao diabetes. O diabetes, ele mudou a minha vida completamente e a gente às vezes pode pensar que mudou para algo ruim, e não, me fez conhecer várias pessoas, me abriu várias oportunidades, vários caminhos, né? Pude conhecer a Mari, que é uma pessoa incrível, pude conhecer tantas pessoas que são incríveis e fazem parte da minha vida. E, enfim, gente, acho que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, sobre ter uma aceitação, levar o diagnóstico como algo leve. E, para mim, graças a Deus, desde o início do meu diagnóstico, foi assim. E eu acho que é isso muito legal, tá? Eu acho que essa mensagem que a gente tem que passar, eu acho que até com uma missão, já que a gente consegue ter uma aceitação, uma direção de vida positiva, eu acho que a gente pode fazer isso pelas pessoas que não conseguem, ou que ainda não conseguem, né? Que é entender, zelar pela saúde física e mental também, a aceitação envolve isso, e levar de uma forma mais leve faz toda a diferença depois, né? Porque a gente sabe que o diabetes, ele cobra um preço quando a gente não cuida, né? E esse preço, às vezes, vai ser cobrado lá na frente, após alguns anos já de diagnóstico, mas esse preço vai ser cobrado, né? Então, quanto antes a gente aceitar, cuidar e zelar pela saúde, melhor, né? E eu percebi que você, lá quando conversamos a primeira vez, né, a forma positiva que você tem para levar a vida, né? Levar a vida, seu enfrentamento, a questão do diabetes, suas escolhas de vida. Eu sempre falo que as escolhas, elas são importantes, né? Que a gente faça escolhas, porque as escolhas sempre têm consequências e a gente tem que estar disposto a lidar com elas. E daí você escolheu lidar bem, mas até teve uma questão da sua participação no nosso canal, que foi muito especial, foi muito legal, que foi com a carta que a sua mãe escreveu. Queria que você contasse um pouquinho rapidamente, depois o pessoal que quiser pode acessar o vídeo lá, mas rapidamente, assim, como surgiu essa ideia, né? E de que forma que isso ajudou a sua mãe também a entender todo esse contexto, né? Então, gente, quando eu digo para vocês que o diagnóstico para mim veio de uma forma leve, o contrário foi para minha mãe. Para minha mãe foi algo totalmente oposto. Tendo em vista isso, eu comecei a perceber o quanto realmente os pais sofrem com o diagnóstico dos filhos, enfim, o marido, a esposa, porque a minha mãe sempre teve muito medo, né? Quando eu tive o meu diagnóstico, eu lembro que ela chorava desesperadamente na frente da médica, com a médica dando o resultado dos meus exames e me dando o diagnóstico, e eu tava plena, assim, sabe? Eu falei assim, meu sonho é ser mãe, então eu olhei para a médica e falei, eu vou poder engravidar? A médica falou, vai poder engravidar sim, se você se cuidar, você vai poder engravidar. Eu falei, eu vou morrer? Ela falou, não, você não vai morrer, tem tratamento, vai dar tudo certo. Até então eu não conhecia, tipo, quase nada sobre diabetes. A gente sabe o básico quando a gente não tem alguém na família, ou não convive, enfim, não trabalha com isso. E eu sabia o básico. Então, ali eu vi que eu tinha a oportunidade de fazer tratamento, eu tinha a oportunidade de seguir a minha vida, e deu tudo certo. Entretanto, a minha mãe se abalou muito, e a minha mãe demorou muito, muito tempo para aceitar isso, sabe? E eu sempre tentava conversar com ela, mas eu não sabia até que ponto eu podia chegar, porque ela ficava muito nervosa, enfim. Aí um dia eu queria muito gravar um vídeo com ela falando sobre o meu diabetes, e ela não aceitou, né? Como sempre, ela falou, não vou gravar vídeo. Falei, e o que você acha de me escrever uma carta falando como você se sente? E ela falou, tá, uma carta, eu escrevo para você. Falei, ótimo, então escreve a carta aí que eu vou ler e vou postar para o pessoal. E assim começou. Minha mãe escreveu uma carta falando como ela se sentia, como foi o processo de aceitação para ela. E ali eu vi uma oportunidade de conhecer outras mães, outras realidades, né? Porque existem mães que já não existe esse período de luto, né? Que as mães ficam um período assim que parece que o filho vai morrer, é uma coisa absurda.
É um sentimento muito ruim que esses pais levam. Mas tem pais que acabam também levando mais do lado positivo, e isso eu tenho nas cartas. Então, quem acessa o meu perfil aqui no Insta vê a, a, a diferença, assim, sabe? É claro que todos os pais têm em comum o sofrimento, sim, eles sofrem muito, às vezes muito mais do que a própria pessoa que recebeu, mas tem pais que tentam levar no lado mais positivo, assim. Então, foi um contraste muito legal que eu identifiquei nas cartas, e hoje minha mãe tem uma relação muito melhor com o meu diabetes, com o meu diagnóstico, enfim, é mais ou menos isso. Muito legal. E eu acho que isso da identificação, ver que outras pessoas também vivem situações, claro que cada um tem a sua particularidade, então mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, mas cada um vai encarar e ver e viver o diagnóstico de uma maneira diferente, mas eu acho que ver que você não é a única pessoa que vive alguma dificuldade é algo que ajuda muito, né? Eu acho que você faz isso com esse trabalho. Eu acho que você faz isso muito legal com esse trabalho com as cartas, né? Aí com a família, né? Eu acho que a família sofre sim essa sensação de impotência, de não poder tirar do outro, isso que é uma dificuldade, mas eu passei a ver o diabetes, faz parte da minha vida, né? Não vou dizer que é fácil, nem que é simples, nem que é divertido, que legal, né? Mas faz parte, a gente pode lidar com isso, né? Sim, recebi uma mensagem, tá? Eu vou escrever como foi comigo. Por favor, escreva. Eu vou adorar Essa, receber. essa é a minha mãe, tá? Sério? Sério. Ai, meu Deus, eu não acredito! Por favor! Nossa, eu vou amar essa carta. Me escreva. Pois é, mãe pâncreas, pai pâncreas, né, marido pâncreas, namorado pâncreas, é um termo que a gente, entre os diabéticos, a gente fala isso, mas acho que as pessoas que não têm diabetes não sabem o que é isso. O que é? Você pode me dizer, pode dizer aí para o pessoal o que é o Bom, fulano pâncreas? até um tempo atrás, uma amiga minha que é mãe pâncreas, ela tem a Nanda, e a Nanda é uma docinho de 16 anos que tem uma responsabilidade incrível com o tratamento. E quando a Fer foi participar quando a Andy for participar de um podcast que é a mãe da Nanda, ela mandou uma mensagem para nós do grupo e falou: meninas, vocês não acham que a palavra mãe pâncreas não é algo pesado? Eu fiquei por um momento assim. Ela falou: você não acha que dá uma responsabilidade muito grande para essa mãe, que além de mãe, tem o papel de ser um pâncreas, um papel de cuidar de uma pessoa? Aquilo me fez refletir muito, assim, sabe? Tanto que eu fico com isso até hoje na cabeça quando eu escuto mãe pâncreas, fulano pâncreas. Quando a gente diz isso, o que a gente realmente quer dizer é que a mãe pâncreas, o pai pâncreas, a pessoa pâncreas, é aquele tal do DM3 que a gente também chama, aquele diabético que aprendeu a ser diabético porque ele convive com a gente. Ele é uma pessoa tão especial, mas tão especial, que ele tem ainda o poder de, claro, ser seu parceiro, seu companheiro, mas ainda de te ajudar nessa caminhada, sabe? Então, quando a Andy me falou aquilo, eu fiquei até nervosa, sabe, com a situação. Pensei, poxa, né? Não sei até, amiga, o que você acha disso? Eu nunca tinha parado para pensar que poderia gerar algo como uma sobrecarga. Para mim, não passou isso pela minha cabeça. Mas eu acho que você ser, principalmente uma mãe, um pai pâncreas, ou um companheiro, marido, esposa, enfim, às vezes filho, que a gente também sabe que às vezes a mãe é diabética, para mim é algo assim essencial. Eu não sei como seria meu tratamento sem a minha mãe, sem o meu namorado, sem a minha família. Eles são a base de tudo para mim. E eu sei que tudo que eles fazem por mim é com muito, muito, muito amor e dedicação. Então, saber que meu pâncreas não está funcionando direitinho ali, mas eu tenho eles que muitas vezes me ajudam, me apoiam, me incentivam, faz com que tudo melhore. Então, para mim, eu nunca levei como algo pesado, não sei como é para os outros pais, para as outras pessoas, mas o adjetivo mãe pâncreas, para mim, é algo muito bacana. Legal. Eu acho que esse DM3, eu gosto mais do DM3, enfim, que é alguém que vive o diabetes. Quem não sabe, DM1 é o diabético tipo 1, DM2 é o diabético tipo 2, né? E foi dito aí, foi inventado o DM3 como a pessoa que convive, que vive o diabetes, porém sem ter a doença, né? Eu acho que isso é importante, porque precisa desse acolhimento, dessa parceria, né? É muito importante. A gente fala, ainda mais nós, tipo 1, né, Thay? A gente não tem que ter limitação, a gente tem que ter controle, organização, responsabilidade, né? Mas a gente consegue fazer as nossas contagens de carboidrato, lidar com isso de uma maneira
relativamente tranquila. Eu sempre falo relativamente, porque relativamente. Tem dias que não é tão tranquila assim. Mas a gente consegue. E a pessoa que é familiar ou que convive muito próximo a alguém diabético também tem que viver isso relativamente, né? Essa modificação de conduta, né? Às vezes dentro disso de incentivos, né? E eu também agradeço muito e obrigada a todo mundo da minha família que está aqui participando, ou às vezes não está participando da live, mas está participando da minha vida direta e indiretamente, que sempre é muito bom. É muito bom ver que a gente não está sozinho nessa caminhada. Então, obrigada. Meu olho enche de lágrima, mas enfim, vamos seguir adiante. É bem assim. É bem isso. É muito bom falar de família, né? Muito bom, é muito importante a gente reconhecer a importância que cada um tem, mesmo que a gente não diga isso no dia a dia, mas falar que sempre tem seu valor, sempre é importante. Às vezes é aquela palavra, aquela puxadinha de orelha, ou aquela assim, tipo, ok, eu entendo, né? A gente não se sente sozinho, né? Então é muito bom. Isso mesmo. Ter alguém para ficar do lado da gente é excelente. É claro que eu também tenho amigos que sofrem com o julgamento da família, sabe? Nem toda família vai saber apoiar da melhor forma. E isso não é, a gente não pode nem estabelecer uma culpa ou falar que é algo errado. Às vezes a pessoa realmente não sabe se expressar. Mas ter o tal do DM3 do lado da gente é extremamente importante e fundamental, gente. Com certeza, com certeza. E eu acho que esse recado é importante. E quem não consegue, às vezes porque tem uma condição difícil, estou sofrendo, né? Às vezes buscar ajuda, buscar alguém para conversar, buscar a Thay para mandar carta, né, Thay? Eu acho que é importante. Vai desabafar. Ajuda nesse acolhimento também, né? Ver que não está sozinho nesse barco, ver que não tem muita gente sofrendo, que é difícil, mas não precisa ser um sofrimento extremo, né? Não estou dizendo que a vida do diabético é fácil, não é isso, né? Mas é uma vida muito feliz, muito possível, a gente prova disso, né, Thay? Isso mesmo. Queria contar para vocês, inclusive, que a Thay eu conheço, como eu falei, não há muito tempo, mas a gente tem uma sintonia que parece que é há muito tempo. E o diabetes traz isso, né, Thay? Eu queria que você também falasse das suas experiências, dessas amizades que se constroem assim e parece que vem de sempre. Para você ter uma noção, tem uma pessoa que está assistindo a live agora, que ela é uma amiga minha lá de Natal, e ela não é diabética, mas o cachorro dela é diabético, o Paçoca. E, assim, a gente conversa praticamente todo dia, a gente troca mensagem, e se formou uma amizade tão legal, tão bonita, por conta do diagnóstico de um cachorro. O cachorro dela é diabético, como o meu também é, daqui a pouco a gente vai poder entrar um pouquinho nesse assunto, e eu fiz uma grande amizade por conta disso. O diabetes, ele traz uma identificação muito grande com alguém, tanto que a Mari, eu imagino que você também seja assim, Mari. Quando vê uma pessoa na rua usando um Libre, usando uma bombinha, você já vai assim, ó, oi, tudo bem? Vamos ser amigos? Uhum. Eu sou assim, se eu vejo... Eu sei que, às vezes, isso também não é tão bom, sabe? Mas para todo mundo eu quero ser, tipo, o melhor amigo. Eu fico, ai, gente, por favor, vamos ser amigos. Eu adoro amigos diabéticos. E assim, é incrível. A gente aqui é a prova disso, Mari. A gente conseguiu fazer uma amizade tão legal, tão bonita. E eu fico, assim, muito, muito feliz por conta disso. E essa identificação é extremamente importante até para você aceitar o teu diagnóstico, ver que você não é aquele alienígena, como às vezes passa na cabeça da gente, eu sou o único, porque Deus fez isso comigo, né? Enfim, existem várias pessoas com o mesmo diagnóstico, existem várias pessoas que estão bem felizes, saudáveis, seguindo seus sonhos, realizando seus sonhos e fazendo amizades. Aí, ó, a minha amiga tá com o perfil do Paçoca. Amamos muito você. Também amo você, amiga. E é isso, gente. A amizade com essa sintonia da parte do diabetes é muito, muito, muito incrível. Vocês não têm noção de como melhorou o meu tratamento. Eu sempre aceitei o diabetes, sempre aceitei. Mas até então eu não sabia muitas coisas. Quando a gente estuda sozinho a parte do diabetes, não tem muito como funciona para o outro. Às vezes o que funciona para o outro pode funcionar para você, como também, muitas vezes também não pode. Mas essa troca de experiência é maravilhosa. Vocês não têm noção de como é bom. É muito bom. E eu concordo super com essa tua ideia, né? Que eu acho que eu também acho que eu fiz grandes amizades. Eu sempre falo que se eu pudesse mudar isso, se alguém me falasse assim, ó, você pode mudar isso na sua vida, vamos apagar isso e, né? Não quero apagar.
né? Não quero Não, eu apagar também porque não. as vivências que eu tive, as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz, né? E faço diariamente em relação ao diabetes é muito legal. E mais um ponto é o canal, né? O canal que traz isso. Então, de novo, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, Diabetes o Nosso Normal, lá no YouTube, né? Que eu acho que o canal, ele é uma forma de mostrar para as pessoas que as coisas acontecem, mas que a gente pode, eu sempre termino os vídeos e com essa ideia de que eu sou feliz, né? Eu vivo isso, eu vivo diabetes todos os dias, né? Não tem férias, não tem folga, né? Todos os dias eu sou diabética, né? E Exatamente. eu sou diabética, mas eu posso e sou muito feliz, vivo muitas coisas. Então, pais, mães que acham, que ficam sofrendo muito em relação aos seus filhos, eu entendo o sofrimento, mas olhem que o diabetes não precisa limitar, né? Então, a partir do diabetes, o filho pode desenvolver muitas coisas boas na sua vida, né? Então, é importante incentivar a criança que está aí recém-diagnosticada, muitas vezes, a não olhar o diabetes como um fracasso, como um atestado de eu não vou conseguir, bem pelo contrário, né? E pelo contrário. É claro que também, em quase todas as lives que eu participo, na verdade, em todo momento, eu sempre tento falar para as pessoas que nós também não somos só o diabetes, sabe? Hoje, eu sou conhecida como Tainá, a diabética, e eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Porque, como eu digo para vocês, o diabetes me abriu muitas portas. Então, hoje eu faço nutrição, hoje eu conheço muita gente da área, que são pessoas de referência no âmbito diabetes, e assim, eu sou completamente apaixonada por essa área. Gente, estudar o diabetes é algo incrível. Pode parecer muito esquisito a gente falar disso, porque a gente é diabética e ainda fica estudando diabetes, parece ser esquisito, mas é uma coisa que sim, eu amei, e não me vejo hoje fazendo outra coisa sem ser isso. Mas nós não somos também só isso, né? Eu tenho vários amigos e desses vários amigos, muitas das vezes se culpam porque, poxa, fui fazer minha hemoglobina glicada e subiu 1%, fui fazer tal coisa e não deu certo. Enfim, o que a gente tem que pensar é que a gente tem o diabetes, mas a gente tem a nossa vida. Nem sempre tudo vai estar no mesmo eixo, tudo vai estar no mesmo equilíbrio, sabe? Às vezes a gente vai ter que pensar um pouquinho mais no diabetes e deixar outras coisas de lado, outras vezes a gente vai ter que equilibrar e assim vai. Hoje, por exemplo, como eu já falei para vocês, eu sou muito dos cachorros, eu amo bicho, amo, amo, amo. E essa madrugada eu perdi uma cachorrinha que conviveu comigo muitos e muitos e muitos anos. Então, para mim foi algo assim, uma dor surreal, sabe? E por um momento eu, tipo, dane-se meu diabetes, sério, eu não vou pensar no meu diabetes agora. Eu tinha até que ter instalado o meu sensor, amiga. Eu não instalei ele, tem que instalar. Mas porque eu estava muito nervosa com isso, sabe? Enfim, vou tomar uma água porque eu me engasguei. Emociona mesmo, eu também sou cachorreira, né? Também tenho os meus filhotes. Quando eu vi sua mensagem que falava disso, eu até pensei assim, será que a Rai vai querer desmarcar a live? Né? Mas eu sei que isso também é um enfrentamento, né? Isso Então, mesmo. eu acho que a convívio que você tinha com ela, ele continua, né? Ela também te ajudou nesses enfrentamentos todos, e acho que essa live, como tantas outras que você já fez, como tantas coisas e pessoas que você ajudou, tem um pouquinho dessa relação no meio, envolvido, né? Tá tudo no mesmo emaranhado. Então, acho que essa relação merece isso, né? Merece os seus enfrentamentos, merece que depois eu vou pôr meu sensor, né? Eu não pus ainda, mas depois eu vou pôr. Mas depois eu vou. Isso Mesmo. Então... Sem muita cobrança, sabe? Às vezes a gente se cobra demais, a gente se exige demais e nem sempre vai dar tudo certo, né, amiga? A gente sabe disso. Nem sempre a glicemia vai estar boa, nem sempre a hemoglobina glicada vai dar 6. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É uma vida, a gente vive tantas coisas diferentes ao mesmo tempo, então a gente realmente claro, tem que cuidar do diabetes, óbvio, sem dúvida, por favor. Mas você também não tem que se culpar o tempo todo por isso, se exigir tanto, sabe?
Eu falo da responsabilidade, né? Eu acho que a gente sabe até onde a gente pode ir. Então, eu tô sem sensor, mas eu vou medir minha ponta de dedo, eu vou olhar de uma outra forma, né? Sim. Então, eu acho que a responsabilidade não nos abandona. Não dá, né, Thay? Porque daí também é a nossa vida. Isso mesmo. Mas eu acho que essa permissão também é importante, né? Permitir que a gente tenha altos e baixos. Nós somos seres humanos, gente, então não dá para... Somos seres humanos. Eu falo que... É igual errar na contagem de carboidrato. Não dá para acertar a contagem de carboidrato uma vida inteira. Uma hora a gente vai acabar tropeçando, é normal. E são muitas variáveis, né? Eu acho que isso que você fala do estudar o diabetes, a gente às vezes acerta a contagem, mas sempre tem algum outro fator que influencia, né? Hormônios e tudo mais. Então, gente, com responsabilidade, se cuidem muito, mas também não sejam tão cruéis com vocês, né? Um ponto que prejudica muito, levar o diabetes muito a ferro e fogo, assim como levar qualquer coisa muito a ferro e fogo, também traz transtornos emocionais, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Também no canal, a doutora Bruna já falou sobre diabulimia, que muitas vezes vem por tentar fazer aquele controle muito, muito excessivo, muito, muito, muito radical, né? E sem olhar para outros lados que a gente tem que levar com leveza, né? Eu sempre falo que a vida tem que ser leve, né? É importante ter responsabilidades, mas também leveza. Isso mesmo. É perfeito, amiga, a tua colocação. Mas... eu recebo muitas mensagens sobre isso, meu Deus do céu. E agora você está trabalhando também com essa área, né, Thay? Teu estágio está voltado ao diabetes também, mas aos transtornos alimentares, né? Então... Exatamente. Então, gente, quando eu tive meu diagnóstico de diabetes, eu fiz uma mudança muito radical na minha alimentação. Então, eu comecei um low carb mas era muito radical o meu low carb. Minha glicemia, minha glicada diminuiu, despencou, né? De 9 e pouco, foi para 5 e alguma coisa na época. Foi muito radical. Mas o que eu não contava era que eu iria desenvolver alguns outros problemas em decorrência disso. Então, depois de um tempo, ainda para piorar, eu entrei numa agência de modelo e lá eu estava super magra, porque início de diagnóstico de diabetes a gente sabe como é, né? A gente perde muito peso, enfim. E eu tenho 1,78 de altura e na época eu estava pesando 56 quilos. E eu entrei na agência de modelo e eles me exigiam cada vez mais magreza, magreza, magreza. E ainda junto com o controle do diabetes, que eu sei que para eu controlar eu preciso voltar ao meu peso normal. O meu peso normal nunca foi 56 quilos, entende? Meu peso normal sempre foi em torno de 65 e eu estava ótima com 65 quilos. Mas chegou um momento em que eu comecei a perceber muitos defeitos no meu corpo, sabe? Coisas que eu nunca tinha visto, mas eu comecei a ver. Eu não sei mais qual foi o gatilho primeiro. Eu sempre digo isso quando me perguntam. Se foi o diabetes, se foi alimentação restritiva, se foi entrar na agência de modelo, provavelmente tenha sido os 3 juntos, mas eu desenvolvi compulsão alimentar e foi muito difícil por um tempo, porque eu não conseguia controlar a glicemia, eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia controlar a minha ingestão alimentar e não conseguia nada, sabe? Foi uma bola de neve. Graças a Deus, eu encontrei a doutora Bruna, que foi quem me acolheu de braços abertos, me auxiliou. E a partir daquele momento, na verdade até antes, eu me apaixonei pela área dos transtornos alimentares também. É muito incrível isso. Eu não sei se isso a gente pode chamar de resiliência ou o que é, mas foi a mesma coisa com o diabetes. Depois que eu descobri o diabetes, eu pensei, eu vou estudar diabetes. Se eu tenho diabetes, eu sei que eu posso estudar, posso tentar ajudar outras pessoas para eles verem que é algo não é de outro mundo, a gente pode viver bem. E a mesma coisa foi para a parte dos transtornos alimentares. Então, hoje, eu faço nutrição, pensando no diabetes, mas também nessa parte dos transtornos alimentares, que é uma área que eu sou, assim, também apaixonada. E eu sei que muitas pessoas sofrem, principalmente a parte dos diabéticos, porque a Mari sabe, quando a gente recebe o diagnóstico, vem uma imposição muito grande para a gente. Então, vem contagem de carboidrato, restrição alimentar, come isso, não come isso, você pode, você não pode, cuidado com o peso, cuidado com a glicemia. São muitas exigências e muitas cobranças. E essas cobranças vêm de nós mesmos, dos médicos, dos amigos, familiares. É o mundo focando naquilo. E quando a gente foca muito naquilo, foca em algo só, aquela coisinha que era uma coisinha desse tamanho vira algo muito grande. Então, isso que aconteceu comigo e isso que acontece com várias e várias e várias pessoas. Então, essa é uma parte também do diabetes que eu adoro falar, que é a parte dos transtornos alimentares.
E é muito legal isso de você transformar aquilo que um dia foi uma dificuldade em Sim, algo que te impulsiona, né? Então, o teu trabalho de formatura perfeito. agora é voltado a isso, né? Sim, Então, muito legal a forma que você encara. O estudar é uma forma de dar sentido a tudo isso que você, enfim, teve que viver. perfeito, amiga. Muito bom, muito bom. É muito bom ver essa forma de você lidar com os seus enfrentamentos, né? Mas eu queria que você falasse de um outro enfrentamento que eu soube que aconteceu, nós conversamos aí há um tempo atrás, e você falou que você teve o Covid, né? Então, diabética, tipo 1, né? Cuidou muito, questão de restritos, questões de restrições, né? De questões de trabalho presencial, faculdade, tudo, cuidou, mas teve E Covid. pegou. Uhum. Gente, foi algo muito, foi louco, assim. Eu falo que quando as coisas têm que acontecer, elas, definitivamente, elas acontecem. Meu avô vai se mudar, vai sair de Curitiba e vai pro norte do Paraná. Ele decidiu que ele vai morar numa cidade muito quente. Tudo bem. Aí ele decidiu que as filhas precisavam se reunir para assinar uns papéis, né? Que ele precisava para imobiliário, enfim. E as filhas se reuniram. Amiga, eu ainda acho que acabou eu passando isso para eles, porque eu era a única da roda que estava sem máscara, sabe? Todo mundo estava de máscara, eu estava sem máscara. Eu não sei em que momento eu peguei, ou fulano pegou, não sei quem pegou. Sei que começou ali, por uma coisa besta que era assinar um papel. E, enfim, graças a Deus a maioria ele estava vacinado, mas todo mundo pegou Covid. Aí minha mãe, isso foi num sábado, domingo, já no domingo, a minha mãe começou a apresentar uns sintomas bem leves, assim, mas eram coisas assim que pode passar até despercebida, as pessoas podem, não tenho nada. Mas não, graças a Deus a minha mãe é muito consciente, e no domingo ela começou a ter uma tosse assim, sabe? Tá. Segunda-feira, eu falei para ela, falei, mãe, não, ela falou para mim, falou, ai, filha, eu tô com uma tosse meio esquisita, começou domingo, mas eu acho que eu vou ir no médico porque eu tô preocupada, né? A gente fica com medo, fica com receio, né? Falei, tá bom, vá. Ela foi no médico, terça-feira já tinha saído o diagnóstico dela, ela estava realmente positivo para Covid. Dali foi só para trás, dali para frente foi só para trás. Todo mundo positivou. Aí eu positivei, Júnior, meu namorado, positivou, os pais dele positivaram. Aqui em casa, o Júnior, que é meu namorado, ele é meu vizinho, e ele é meu vizinho de parede. Então, até tem uma porta da minha casa para a casa dele que a gente tem acesso. Acaba que é meio inviável a gente não se comunicar. Então, a gente já até tinha consciência de que a hora que um pegasse, o resto da família, consequentemente, iria pegar, como se morasse todo mundo junto. E, enfim, gente, dali, graças a Deus, nós tivemos todos o diagnóstico positivo. A minha sogra não tinha tomado a vacina ainda e o meu namorado também não. Os dois tiveram sintomas um pouco maiores, assim, sintomas mais pesados, mas mesmo assim foram sintomas que não trouxeram tantos problemas. Por exemplo, o Júnior teve febre e a Rose, que é a mãe dele, também. Eu não tive febre. Sabe o que eu sentia, gente? Eu sentia dor no olho. Era sintoma clássico de sinusite. E eu fui fazer o exame porque eu realmente fiquei com muito medo, mas até então eu vi muitos amigos meus que tinham os mesmos sintomas e que não foram fazer, porque realmente eram sintomas de sinusite. Isso nem passa na TV, que Covid dá dor no fundo do olho. Era só isso que eu tinha. Deu positivo meu. Depois disso, eu postei nas minhas redes sociais que eu só tinha aquelas dores e vários amigos meus foram fazer o teste e positivaram. Foi horrorizante. Eu recebi umas 7 mensagens, depois eles falaram, Tainá, fui fazer o teste porque vi que os sintomas eram a mesma coisa que eu estava sentindo e eu positivei. E, enfim, amiga, o nosso caso foi isso aqui em casa, em resumo foi isso. A gente se curou muito bem, não precisamos tomar remédios fortes, não precisamos ficar internados, nada, e tudo se seguiu bem. A questão do diabetes, que todo mundo ficou com os olhos em mim, né, porque eu sou diabética e tal, eu estava ótima. Eu estava, assim, excelente. Eu tive só realmente essa dor no olho, tive um pouco de dor de cabeça, que eu imagino que também misturou, porque eu chorava muito. É algo desesperador saber que a gente está com Covid. A gente não tem muita noção, a gente não, tem medo, né? E foi muito mais emocional, eu digo, do que qualquer outra coisa. Mas acho que fica o alerta de cuidados, né, Thay? Graças a Deus foi
de uma forma relativamente leve o que vocês tiveram, mas eu acho que fica o alerta de cuidados, né? Que tem que cuidar, que é importante cuidar. E essa questão do emocional que pega, né? A gente está aí há 1 ano e meio já em pandemia, tudo, com tantas restrições que aconteceram, então eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional também, né? Sim. Outra coisa que eu acho importante, amiga, só para falar, gente, por favor, caso vocês pegam, não vão atrás de internet para tomar medicamento que fulano tomou, ciclano tomou, às vezes isso não vai dar certo. Entrar direto com corticoide, que é o que a maioria eu vejo fazendo, positivei hoje, já vou comprar tudo quanto é remédio que existe na farmácia, vou tomar. Não é assim. Realmente procure um médico, veja certinho o que fica melhor para você tomar. Nós diabéticos, a gente realmente tem alguns cuidados a mais. Por exemplo, no meu caso, eu entrei em contato com a minha médica, ela falou, Tainá, não inicie com corticoide, né? Você já tem o diabetes, o corticoide vai baixar ainda mais sua imunidade, pode aumentar a tua carga viral. Então, vamos tentando com outras coisas. Caso a gente veja que há necessidade de entrar com essa medicação, a gente entra. Então, só esse adendo, assim, por favor, cuidem com o que vocês vão fazer, caso, infelizmente, a gente não quer isso, mas caso você positivo para a Covid. Não saia fazendo o que a internet diz. Acho que em qualquer situação, né, Tainá? Não só no Covid, né? Eu acho que o Covid veio e escrachou isso. Mas tem que ter muito cuidado com a internet, gente. A gente está aqui na internet, né, tentando falar de coisas sérias, mas falando, busquem profissionais. A gente está contando da nossa experiência, da nossa vivência, e ao mesmo tempo que a gente fala da identificação e que uma ajuda a outra a lidar com a sua questão, a questão é sempre individual. E a quantidade, a minha dosagem de insulina, a minha relação com carboidrato é diferente da Thay, então é importante a individualização. A gente fala do diabetes, estamos falando agora do Covid, e em qualquer coisa. Busquem os profissionais, busquem apoio sério. Acredito e até respeito crenças e tudo mais, mas cuidado com essas coisas assim muito sem muito o chá que cura o diabetes. Não quer tomar o chá, toma, mas não deixe sua insulina de lado. Mesmo, por favor. Acho que é importante a gente lembrar disso também, que como eu falei, o Covid trouxe e escrachou, não só trouxe, escrachou essa questão de que as pessoas estão buscando tratamento por conta própria, né? A receita do outro não combina. Outras doenças, depressão, ansiedade, quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, mas eu tomei o remédio da minha vizinha, ou da minha mãe, ou da minha tia. Não, gente, busquem algo individualizado, né? Então, isso é responsabilidade. Isso mesmo. Legal, tá. Agora vamos falar do Zé? Aí vamos. Acho que esse é um assunto que um monte de gente me perguntou, e por isso que eu estou pedindo para você falar um pouquinho quem que é o Zé. Eu tenho amigos pessoais, uma amiga muito, muito importante também está vivendo o diabetes numa cachorra dela, tem minha prima em Uberlândia que também vive isso, e eu já convidei futuramente o pessoal da veterinária que acompanha os meus filhotes aqui, vão falar também do diabetes nos animais. E tem o Paçoca aí também para falar um pouquinho, a dona da Paçoca, né, para falar um pouquinho sobre essa experiência, porque sim, os animais podem ter, assim como outras doenças, mas podem ter diabetes. Né? E eu queria que você falasse assim, então você vivendo o diabetes, lidando com o seu diabetes humano, né? E daí o diagnóstico do Zé. Então me conta do Zé. Gente, foi muito estranho. Eu adotei o Zé no mesmo dia em que eu adotei essa cachorrinha que faleceu hoje. E eu já adotei ele adulto, então hoje ele deve ter uns 16, 17 anos, eu não tenho noção da idade real dele. Mas enfim, Zé sempre foi um cachorro saudável. E uns tempos atrás, ele começou a sentir muita sede. Mas ai, Maria do céu, às vezes eu me culpo, sabe? Porque o que acontece? Eu não quis acreditar naquilo. Eu não quis acreditar naquilo. E eu sabia os sintomas. Gente, os sintomas para diagnóstico não, os sintomas de diabetes em animais são os mesmos que em humanos. Os 4 P's que a gente vê para os animais, poliúria, polidipsia, que é sentir muita sede, muito no banheiro, beber muita água e muito no banheiro, perder peso, é muito comum e acontece com eles também, né? O Zé teve tudo isso, por uma semana. E eu falava com a minha mãe, e a minha mãe falava comigo, e a gente ficava, não é possível, eu acho que não. Enfim, no 7º dia,
em que a gente percebeu esses sintomas, eu desci para dar comida para eles e o Zé veio de encontro a mim e bateu a cara na parede. Ele simplesmente não me enxergou. Ali foi o ápice para mim, assim, eu vi, nossa, tem alguma coisa muito, muito errada. E na hora eu liguei para o veterinário e no dia o veterinário já veio aqui em casa e o veterinário falou: "Você não fez o destro nele, Tainá?" Eu sempre falo de diabetes, o meu veterinário é diabético tipo 1. E eu falei: "Não, doutor, eu não fiz, eu não tive coragem." E naquele momento, assim, meu chão desabou, sabe? Mas o doutor pegou na minha mão e falou: "Não, Thay, vamos lá, vamos fazer juntos." Fui e fiz o destro na orelha dele. Estava em HI. HI é quando está muito superior, depende do glicosímetro. No glicosímetro que eu estava usando é superior de 600 ou 700, agora não me lembro. Enfim, estava alta. Ali a gente já deu o diagnóstico de diabetes tipo 1. Dali eu comecei a tratar o diabetes dele. Hoje ele usa a mesma insulina que eu usava, que graças a Deus eu tinha uma reserva aqui em casa e pude passar para ele. Por um período descompensou muito o diabetes dele, foi algo, a mesma coisa que acontece para nós acontece para ele, só que eu acho que é numa intensidade que talvez seja um pouco maior ou parecida com uma criança, com um bebê, porque eles não falam, eles não vão te contar como está sendo, o que está sendo, se eles estão com hipo, estão com hiper, enfim. Então é algo que a gente tem que deduzir um pouco, sabe? E, enfim, amiga, eu sofri muito, sabe? Eu disse que eu sofri mais com o diagnóstico dele do que com o meu, e eu juro para você que foi verdade. Eu realmente não acreditava que ele estava com diabetes. E começou essa rotina, tá? Então, todos os dias Uma você... rotina. Todos os dias. Todos os dias de manhã, acordo. Primeiro eu faço assim, eu faço primeiro deles, cuido deles, depois cuido de mim. Então, eu acordo e vou primeiro para eles. Então, antes a minha rotina, primeiro começava com a neguinha, eu também tinha que tratar dela por um outro problema que ela tinha, porque ela era muito velhinha, e depois eu ia para o Zé. No Zé, eu aplico 26 unidades de lantos de manhã, né? Então, eu dou alimentação para ele, dou a refeição antes de aplicar a insulina, para evitar uma hipo, né? A gente não sabe se ele vai comer a comida toda, então, às vezes, já aconteceu comigo, eu apliquei a insulina e deixei o pote de comida para ele. Ele simplesmente não comeu, gente. Quando eu voltei para ver, ele estava numa hipo de 30. Eu quase morri do meu coração. Eu não tinha uma seringa de glucagon em casa, eu tive que dar mel para ele, foi assim, foi horrível. Enfim, então eu dou a alimentação para ele, a mesma coisa de sempre, e já em seguida aplicar a insulina nele. E depois, à noite, repito a mesma situação. Então, é 2 vezes ao dia a mesma dose de insulina. Não tá, e você virou mamãe pâncreas. Aquilo Não que a é gente fácil. tava... Não, né? Eu acho que esse outro Não é lado, fácil. a sensação de impotência, a sensação de querer transmitir o Ai, melhor, como eu mas às chorei. vezes virou mamãe pâncreas. Ai, como eu chorei e sofri. É que às vezes é mais fácil, não que seja fácil, mas é mais fácil, a gente consegue lidar com aquilo que a gente está sentindo, mas a sensação de impotência em relação ao outro, né? E aqui hoje os animais, e eu digo que eu vivo isso, eu tenho em casa um cachorrinho que eu falo que o cachorro não tem mais uma representação de anos atrás, né? É membro da família, é uma parte muito forte. Então, e você sabe que ele depende de você para essa aplicação da insulina, para medir o destro, enfim, ele não pode fazer isso sozinho, né? Então... Amiga, você já viu os vídeos, né? Ele fica quietinho. Ele é um amor. Quando aconteceu isso, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que sacrificar o cachorro, porque ele não vai deixar eu fazer o destro, ele não vai deixar eu aplicar a insulina. E não, foi o oposto daquilo. Parece que ele falava para mim, Tainá, aconteceu com você, aconteceu comigo, a gente é parceiro e eu vou dar conta da mesma forma que você dá. A impressão, juro por Deus, que a impressão que eu tenho foi essa. Eu acordo de manhã e já vou lá, Zé, vamos tomar insulina? Ele já vem todo faceiro, assim, sabe? Para na minha frente, eu vou, aplico a insulina nele, ele me olha, assim, claro, ele não me enxerga, né? Mas ele fica, assim, me procurando, e ele deixa eu fazer tudo, deixa eu fazer o destro 2 vezes ao dia. Ele é um anjo. Ele é muito corajoso. E até para as pessoas saberem onde faz o destro, Tainá. A gente é na pontinha de dedo, a gente fala ponta de dedo, exatamente. né? Mas e no cachorro? No cachorro. Assim, claro que existem cachorros e cachorros. Eu vejo que cachorro de porte pequeno, que foi o caso da neguinha, eu tive que fazer um destro nela uma vez, porque ela estava com hipoglicemia. E o destro que eu fiz nela era na orelha.
Então, eu depilei a orelha dela, porque ela tinha uma orelha muito peluda. Depilei a orelha dela e tentava achar algum vasinho e ou eu passava, sabe a agulha que a gente coloca na caneta? Ou eu passava aquela agulhinha ali, fazia tipo um cortezinho e tirava o sangue, ou então eu furava com o aparelhinho que eu acho ruim, eu acho que deveria doer mais. E daí para ver, né? No Zé eu comecei assim, eu comecei na orelha e eu vi que ele sofria muito, coitado, na orelha, porque aquela orelha ficava enfebrada, assim, era uma judiação. Aí, uma amiga minha, eu comecei a postar nas redes sociais o diabetes dele, uma amiga minha falou assim, Tainá, procura ver se ele não tem nenhum calinho. Falei, calinho? Que calinho é esse? Aí fui, olhei ele, no cotovelo dele, ele tem um calinho. Naquele calinho ali, minha filha, ele não sente, se ele sente, ele não demonstra nada, mas aparentemente ele não sente. Porque eu tô conversando com ele, eu furo ali, ele, tipo, não liga, sabe? E ali eu consigo fazer o exame nele e dá tudo certo. É, muito legal. Eu vejo os vídeos, gente, ó, entrem lá no Instagram da Tainá, é muito legal, ela tem os vídeos com o Zé, é muito bonita a relação, chega a emocionar, né, de ver essa relação, de que você vive isso na sua história, o seu dia a dia, os seus cuidados, e agora você transmite isso a ele, né, e aquela questão de que insulina é um ato de amor, né, aplicar uma insulina é um ato de amor. É um Né? ato de Então, amor. muitas pessoas, nós conseguimos nos aplicar a insulina, mas uma criança não consegue, então cabe a um adulto, mãe pâncreas, pai pâncreas, enfim, fazer a aplicação, e tem que ser um momento de tranquilidade. É importante ver que aquilo é vida, né? Olhar para um Exato. frasquinho, para uma caneta de insulina e não ver, ai meu Deus, agulha e tal. Não é vida. Não, não. Eu recebo muita mensagem, assim, às vezes eu fico até chateada, sei que não é a intenção das pessoas, mas eu recebo mensagens assim, nossa, se eu fosse diabética, eu não conseguiria, porque eu tenho pavor de agulha. Gente, não é uma escolha, sabe? Não é uma escolha. Eu não pedi para ser diabética, como eu também não falei, nossa, Deus, eu gosto de agulha. Pode me dar uma doença que eu tenho que é ficar me furando todos os dias. Não, não, não. Não mesmo. Foi o contrário disso. Mas eu encarei aquilo e falei, cara, eu preciso, graças a Deus. Mari, graças a Deus a gente está numa época em que a gente tem tratamento, sabe? Eu sei que é chato, às vezes, eu acho muito chato a gente ficar comparando isso. Existem coisas piores, mas existem coisas piores. Já existiu uma época em que o diabetes era uma coisa que levava a pessoa à morte. Por quê? Porque não tinha tratamento, né? A gente teve aí os 100 anos da insulina e há 100 anos existe vida. Há 100 anos as pessoas conseguem viver. O prognóstico de uma pessoa que tinha diabetes antes da insulina era muito curto, eram meses de vida e meses de muito sofrimento, meses em que a pessoa realmente não podia se alimentar, porque se ela se alimentava, subia. Então, saber que existe um tratamento que a gente usa ele, que eu ainda posso aplicar no meu cachorro, gente, isso é Maravilha. sensacional, é só gratidão a Deus, a ciência, as pessoas por isso. E 100 anos é tão pouco tempo, né? Se a gente Tão pensar pouco tempo, para algo tão importante, né? tão E o importante. quanto a Quantas pessoas já insulina, morreram isso, o sem quanto isso? a insulina evoluiu, né? Porque ela foi descoberta há 100 anos, mas ela ainda era lá Exatamente. atrás uma insulina que não era tão pura, não era. Olha a insulina que a gente usa hoje, né? A qualidade. Eu falo que eu, Surreal. eu me sinto tanto que o canal ele vem com esse nome, diabetes, o nosso normal, porque é uma vida normal, né? A diferença é que meu pâncreas não produz insulina, né? Mas eu aplico e tá tudo certo. Né? Perfeito. É E isso. eu acho que tudo, eu concordo com você também, não desejei ter diabetes, mas quando eu olho para uma caneta ou a minha bomba de insulina, o que eu vejo é aquilo, né? Eu vejo vida, né? Eu vejo uma Também. oportunidade, eu vejo qualidade de vida, né? E agradeço também muito essa oportunidade que eu tenho e as coisas que o diabetes me trouxe. A forma que a gente olha a vida faz toda a diferença, né? Você é uma prova Total, disso, a amiga. Tainá está aqui para contar a história dela e mostrar o quanto vale a pena pensar positivo, olhar para frente, ver além, né? Além daquela agulha, né? A gente pode olhar Exatamente. para a agulha e falar, ai meu Deus, agulha e tal. E assim, não Não dói. quero. Mas não É. dói tanto assim, a satisfação, Não o dói. bem-estar, Exatamente. muito maior que qualquer coisa. É claro que tem dias que a gente tá meio frustrado, né? Tem dias que a gente fica, ah, que saco.
É normal também esses dias, a gente não pensa que a gente é perfeito e que a gente está 100% diabetes, mas eu realmente tento encarar da melhor forma possível, porque eu sei que se eu mudar o meu pensamento, a coisa não vai andar. E aí está o problema. Então, por isso que sempre tentar pensar positivo, mesmo que seja difícil, mesmo que um dia você pense positivo, no outro dia você esteja mais cansado, tudo bem, né? Tudo bem, isso também acontece, faz parte. Com certeza. Eu acho que aí tem uma coisa bem importante. O olhar positivo, ele não é aquela coisa vida de arco-íris, né? A vida não é perfeita. Não Então, é esse, perfeito. ai, que saco, hoje eu não queria, tô cansada, eu acho importantíssimo a gente olhar para isso, respeitar esse momento, mas depois arregaçar a manga e fazer o que tem que fazer. Uma coisa é você falar assim, hoje eu não pus o meu sensor. A gente sabe que o sensor traz muita qualidade de vida, mas ele não é essencial, que eu digo assim, ele não é a vida, ele não é a insulina, ele traz qualidade de vida. É diferente você falar assim, hoje eu não vou pôr meu sensor e hoje eu não vou aplicar minha insulina. Aí isso não dá, né? Então, a insulina, né, as contagens, a organização do que se come e tudo mais, isso é todo dia, o tempo todo. Então, não fala assim, mas você vive demais o diabetes? O tempo todo. Não dá para esquecer que eu sou diabética. Eu falo que às vezes no final de semana eles podiam dar um sosseguinho pra gente, né? Nas férias. Na semana tá livre. Mas não dá. Não dá. Mas essa continuidade, esse dia a dia responsável, que faz com que a gente... Porque eu falo para as pessoas assim, um dia pode ser que alguém me encontre numa pizzaria, por exemplo? Sim, né? E tudo bem. Desde que eu faça isso com responsabilidade e cuidado. Né? Isso mesmo. Então, a Thay está aí mostrando que a vida dela é tranquila, leve, tem os perrengues da vida como qualquer pessoa, né? Então, eu te mando da faculdade, não sei o quê. Sim, como qualquer pessoa, né? Diabética ou não diabética. É isso, amiga. Thay, muito obrigada. Eu acho que as pessoas falaram bastante, mandaram beijos e agradecimentos e tudo, e falaram o quanto a nossa forma de ver faz a diferença. Sim, faz, a gente sabe disso. Eu agradeço todos os comentários. Perguntas não tivemos, mas o vídeo vai estar salvo aqui no Instagram, né? Eu vou salvar essa live, e o vídeo amanhã também vai ser postado lá no canal. Então, de novo, eu falo, gente, diabetes nosso normal, se inscrevam lá no canal, um canal cheio de informação, não é um canal de entretenimento, não é, é um canal de informação e saúde, né? Então, mas nos ajude a compartilhar essas informações, a levar informação a quem precisa, né? A Thay também tem esse projeto lindo das cartas, que eu acho essencial. Eu me apaixonei quando eu vi, eu me emociono a cada carta que ela lê. Thay, você tem uma voz, inclusive, uma expressão vocal na hora de falar que parece que, nossa, entra na gente. Gente, acreditem no que eu tô falando. Quem não conhece as cartas da Thay, manda lá, entra no canal dela, no Instagram dela, no IGTV, tem todas as cartas lá, e é muito legal, toca a alma mesmo, assim como a Thay, eu recebi muita mensagem do seu vídeo no canal, muita mensagem dizendo o quanto foi emocionante, né, o quanto tocou mesmo a alma das pessoas, a carta da sua mãe, que eu acho que é uma pessoa também de muita força, né? Um beijo grande para ela. Agora você conhece a minha aí, que falou também. E eu vou cobrar a carta. E em breve, quem sabe a gente se conhece pessoalmente. Não, eu não conheço a Thay pessoalmente, mas passando pandemia, se Deus quiser, em breve, a gente vai marcar um encontro para a gente se conhecer e trocar muita figurinha. E te agradeço imensamente, agradeço todo mundo que participou, um beijo grande. E o vídeo vai estar lá no canal, se quiserem mandar mais perguntas lá, comentários através do canal, também é possível. E depois eu repasso as perguntas para a Thay, ela vai responder com certeza. Gente, um beijo. Obrigada, Thay. Até mais. Beijo. Obrigada, eu que agradeço. Tchau. Quero agradecer por vocês terem assistido a live. Foi algo muito legal. Eu e a Mari, a gente fez com muito carinho para vocês. Já fazia muito tempo que a gente queria ter essa oportunidade de conversar um pouquinho juntas, falar um pouco sobre como é a vida com diabetes, que não é algo tão surreal assim. Dá para ser levado de uma forma leve e tranquila. Eu sou Tainá Guimarães, sou estudante de nutrição, sou diabética tipo 1 e hoje sou mãe pâncreas de um cachorrinho com DMI1. E sou uma pessoa muito grata por estar aqui hoje e muito feliz. E você, quem é?